Muito bem-vindos à live Builders by SkyOne. Eu sou a Isa, redatora, jornalista e faço parte do marketing de conteúdo da SkyOne. E hoje eu estou aqui para conduzir essa conversa. Então, a proposta dessa live ela é bem direta. A gente quer menos hype e mais tela. E aqui a gente não vai falar de automação no modo conceito. A gente vai ver como que ela funciona de verdade, resolvendo problemas reais do dia a dia. E para isso eu não estou sozinha, estão comigo a Beatriz e a Júlia, que são literalmente as mentes por trás dessas automações. Então, por favor, meninas, se apresentem. É isso aí, boa tarde, Isa, boa tarde a todo mundo que está assistindo aqui a nossa apresentação do Builders. Meu nome é Beatriz Fuji, eu tenho 31 anos e atualmente eu curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Impacta. Boa tarde, gente. Eu me chamo Júlia Assis, eu tenho 21 anos, eu também curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas eu curso no Senac. Nós duas fazemos parte do time de Professional Services aqui em Dados IA e a gente atua principalmente em projetos de integração de sistemas, manipulação, armazenamento de dados e também desenvolvimento de agentes de inteligência artificial, tudo isso usando a nossa plataforma aqui de casa, que é o SkyOne Studio. Legal, obrigada meninas, sejam super bem-vindas. Então, é isso, galera, elas vão mostrar como tarefas repetitivas que normalmente roubam o tempo do time viram tempo estratégico usando o SkyOne Studio. E aí, antes de começar, eu queria que vocês mandassem, sei lá, um joinha aqui no chat se vocês estão assistindo, estão prontos aí para ver essa automação rodando na prática hoje, tá? E para vocês se localizarem e não perderem nenhum momento importante, eu vou passar rapidinho aqui como que vai funcionar essa live, tá? Então, no bloco 1, as meninas vão trazer um panorama aí do SkyOne Studio. No bloco 2, elas vão mostrar essa automação na tela, com casos reais rodando ao vivo, vão falar de problemas, soluções, demonstração. E no bloco 3, que é o meu bloco favorito, elas vão apresentar os resultados, esses ganhos práticos e quais vão ser os próximos passos, tá? Então, durante toda a live, podem mandar mensagens, perguntas aqui no chat, a gente vai organizando e no final de cada bloco a gente vai puxar as melhores para a conversa, tá? Então, Júlia, Bia, para a gente começar aqui do mesmo ponto, contem pra gente o que é o SkyOne Studio na prática, onde ele vive, o que ele come, mas brincadeiras à parte, se vocês tivessem que explicar para alguém que já sabe que precisa automatizar tarefas, mas ainda não sabe por onde começar, como que vocês definiriam esse produto? Vamos lá. Antes de tudo, né, o SkyOne Studio ele é uma plataforma iPaaS. E o que significa uma plataforma iPaaS? Né? Vem de integração Platform as Service. Então, é uma plataforma de integração como serviço. E como uma plataforma de iPaaS, ela é uma solução em nuvem para integrar sistemas, aplicações e dados de forma centralizada e automatizada. Então, todas as transformações de dados vão acontecer diretamente dentro do SkyOne Studio, e isso acaba permitindo uma conexão e uma troca de informação entre sistemas de diferentes fornecedores e tecnologias também. E o objetivo principal é conectar sistemas. E com isso a gente vai conseguir automatizar processos, garantir um fluxo seguro de dados e também de forma organizada entre as aplicações, né? E com o SkyOne Studio a gente consegue, como eu falei, integrar sistemas e APIs, automatizar fluxos e rotinas do dia a dia, e também organizar e transformar dados. Né? A plataforma do SkyOne Studio é uma plataforma completamente rica, né? E ela tem a tríade ali de integração dados e IA, onde a gente consegue fazer essas integrações de sistemas, consumir dados e também gerar inteligências artificiais que consomem esses dados e trazem aí uma grande otimização no nosso dia a dia. Perfeito. Não é isso, Júlia? É isso mesmo, perfeito, Bia. Vale lembrar também que o SkyOne Studio ele é uma plataforma low-code, então ele permite a criação de integrações de forma mais rápida do que a convencional, porque não necessita de grandes volumes de dados. Além disso, ele facilita a manutenção, por ser mais visual e mais padronizado. Perfeito. E, gente, onde que entram os casos reais no meio disso tudo? Vocês podem contar para a gente rapidamente casos de empresa como Panasonic, Pague Menos, usam o SkyOne Studio hoje? Com certeza. A gente trouxe alguns cases para vocês, tá? O primeiro case que a gente vai apresentar é o case da Panasonic. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para trazer alguns dados para vocês. Não, enquanto a Bia vai compartilhando também, é legal a gente falar assim, qual é o tipo de problema que essas empresas tinham
né? E o que mudou para elas depois dessa automação? Perfeito, Isa. Antes da gente chegar na parte de problemas dos nossos cases, queria falar um pouquinho sobre as vantagens de usar o Skyline Studio. Porque o Skyline Studio ele é uma plataforma super completa, ou seja, ele faz a centralização de integrações, portanto, todas as conexões entre sistemas ficam em um único lugar, facilitando o controle, a manutenção. Além disso, ele usa menos código, então faz com que todo o processo seja mais ágil, permitindo criar integrações com pouco ou nenhum código, depende do seu contexto, acelerando as entregas. Além disso, ele também possui todo um monitoramento e rastreabilidade a partir de logs, então dá para acompanhar as execuções das suas integrações, os erros, histórico de integrações, dá para acompanhar toda a escalabilidade do seu processo e do seu projeto dentro de uma só plataforma, que é o Skyline Studio. Além disso, falando um pouco dos diferenciais do Studio, como a gente comentou, ele é uma plataforma iPaaS, ou seja, ele conecta aplicações, banco de dados, serviços em nuvem e de uma forma orquestrada. Ele tem um foco em dados e integrações corporativas, ou seja, ele não é só para automação. Ele é uma plataforma de integração estruturada, confiável e principalmente segura. Então, tudo é orquestrado com governança e segurança, controle de acesso, logs e padrões de integração. Você quer falar um pouquinho, Bia, sobre o nosso primeiro case? Exatamente. Bom, como vocês puderam ver, a plataforma ela é uma plataforma super completa, magnífica. E o primeiro case que eu tenho para trazer para vocês é o case da Panasonic, né? Então, todo mundo aqui sabe, conhece a Panasonic, já viu aí algum eletrônico com a marca da Panasonic. Ela é uma multinacional japonesa, famosa e reconhecida no mundo inteiro, né, pela inovação tecnológica. E no caso da Panasonic, o nosso desafio foi a otimização de processos. Então, através do Skyline Studio, a gente teve uma redução de tempo de 40% de processamento de informações. E a gente também teve uma economia nos custos operacionais de 65% ao longo do desenvolvimento. Eu sempre gosto de falar que tempo é dinheiro, então uma redução de 40% de tempo em uma empresa multinacional como a Panasonic é um ganho extremamente gigantesco de dinheiro. Não é mesmo, Júlia? É verdade, com certeza. Um outro caso super interessante também, que a gente puxa o gatilho da Bia de que tempo é dinheiro, é o caso da Pague Menos, que é uma empresa brasileira referência em varejo. Ou seja, com eles a gente teve um caso que também era sobre eficiência de processos. Então, usando o Studio, tiveram ali uma redução de tempo de processamento de dados de 75%, então é bastante coisa. E uma eficiência operacional no desenvolvimento de integrações entre sistemas de 45%. Ou seja, o Studio ele é uma plataforma multifacetada que gera valor em qualquer tipo de empresa que utiliza ele. Exatamente. E o último projeto que eu tenho aqui para trazer para vocês de cliente é o caso da Wish, né, que é uma rede de hotelaria bem grande aqui no território brasileiro. E o desafio dela foi em gestão ali de dados para dentro do nosso Lakehouse. Então, para quem não sabe, o Skyline Studio também possui o Data Lakehouse. E com esse projeto, a gente teve um aumento de 5 vezes, né, de capacidade de gestão de dados e também um aumento de eficiência de 45% com o Lakehouse permitindo maior visibilidade desses dados. É incrível, né, Isa? Não, perfeito. Acho que todo mundo já entendeu aqui pelo menos um belo de um overview, né, do que é, para que serve. E eu acho que agora, pelo menos a minha parte favorita ali, como eu citei no início, é a gente ver, e todo mundo que está assistindo, né, ver isso funcionando de verdade. Então, Bia, agora é com você novamente, né? Você pode abrir o Skyline Studio e mostrar o primeiro caso para gente. Eu já vi aqui que esse primeiro caso ele vai ser baseado num fluxo de tickets, né? Então é legal a gente entender qual que é o problema inicial nesse fluxo, aonde estava o gargalo antes da automação e o que exatamente essa automação faz. Exatamente, Isa. Eu vou compartilhar de novo aqui, só para a gente ver o problema que a gente teve, né, para poder criar essa automação de tickets. No caso, para quem não conhece muito bem esse tipo de fluxo, né, a gente trabalha aqui com tickets que chegam, né, de clientes, onde eles chegam com alguma demanda, algum problema, e a gente vai atuar em cima desses tickets para resolver esse problema. E o que a gente precisava era otimizar esse atendimento, diminuir o tempo de espera do cliente para melhorar a experiência dele aqui com a plataforma e também aumentar a visibilidade desses tickets para que a gente pudesse atuar imediatamente assim que o ticket chegasse, assim que o cliente respondesse.
Então, a gente fez um fluxo, deixa eu compartilhar essa nova tela aqui. A gente fez um fluxo de integração dentro do Skyline Studio, né? Então, para quem nunca viu um fluxo de integração, às vezes pode parecer um pouquinho bagunçado, tá? Mas esse fluxo até é relativamente pequeno, né? Então, a gente tem um gatilho, que é o que a gente chama, né? Esse gatilho, ele é um módulo responsável por ativar as execuções desse fluxo. E nesse caso aqui, a gente tem um gatilho temporal, então ele vai executar esse fluxo a cada 1 minuto, né? Ele já é pré-configurado para ser acionado a cada 1 minuto. Dentro desse minuto, ele vai pegar ali todos os tickets da nossa fila, ele vai gerar uma lista ali de todos os tickets que a gente tem. E aqui a gente vai fazer um loop de todos esses tickets, já que a gente quer tratar cada um deles individualmente, né? Então, aqui dentro desse quadradinho azul, todos os tickets vão passar um por um de maneira individualizada, né? Depois desse momento que eles passam de maneira individualizada, a gente tem nossa primeira checagem, que é se o ticket é novo. Então, caso o ticket seja novo, ninguém tenha feito nenhum tipo de interação com ele, a gente faz o envio de uma mensagem automática avisando o cliente de que a gente já está ciente do problema dele e a gente já vai começar a atuação em cima desse caso. E depois a gente recebe já no nosso Google Chat, que é a nossa ferramenta aqui de comunicação, a gente recebe as informações desse ticket, qual que é a demanda do cliente e também o link do chamado para a gente poder já atuar de maneira imediata. Caso o ticket não seja novo, a gente faz uma verificação para ver se existe algum tipo de resposta nova, né, se o cliente respondeu. Caso o cliente não tenha respondido, né, não tem necessidade de ter algum tipo de aviso ali no Google Chat. Porém, caso o cliente tenha respondido esse ticket, a gente também recebe, através do Google Chat, uma mensagem, né, que é enviada ali diretamente para a gente, contendo o conteúdo da mensagem e o link do chamado também para a gente atuar ali na hora. Agora a Júlia vai falar para vocês um pouquinho sobre um projeto de projetos. Não, legal, acho que até antes da Ju começar, né, eu fico tentando imaginar como que é feito isso sem uma automação, né? Uhum. Isso tudo é feito de maneira manual, existem vários processos e eu acho que a Bia vai trazer no final aí da live qual que foi o resultado, os ganhos desse projeto em específico. Mas bem interessante mesmo. E aí a Ju agora, né, ela seguindo nessa linha, traz o segundo caso, né? A Bia já deu um spoiler aí, que é esse projeto de gerenciamento de projetos, literalmente. Mas, Ju, conta pra gente onde esse processo ele costumava travar, né? O que a automação fez sentido aqui? Sei lá, esse processo era mais operacional, ele era mais estratégico, e o que muda no dia a dia do time que usa isso hoje no dia a dia, literalmente. Perfeito, Isa. Passando aqui para o objetivo desse nosso projeto de projetos, a gente tinha um gargalo sobre a visibilidade desses projetos. Então, para a gente entender um pouco sobre o processo manual que era feito antes, a gente tinha uma planilha que a gente precisava ficar exportando do nosso sistema todo mês para ter um relatório fiel aos dados daquele mês, para os gestores conseguirem analisar e fazer uma tomada de decisão ali em cima daqueles dados. Então, o objetivo desse projeto é melhorar a visibilidade dos projetos para os gestores, facilitar o controle do andamento desses projetos e automatizar o processo de visualização desses dados. Então, passando aqui para o Skyline Studio, vamos ver na prática como é que ficou essa solução. Primeiro, a gente começa com um gatilho temporal, que nem a Bia comentou. Então, de mês em mês, ele vai buscar os dados desses projetos no nosso sistema. Então, ele tem esse módulo que busca os projetos e envia para o nosso Data Lake, que é o banco de dados do estúdio. Após isso, a gente tem um módulo de Datascale Execute. O que esse módulo faz? Ele executa uma query dentro do nosso banco de dados e ele cria uma tabela com todas as informações desses projetos. Após isso, a gente cria uma nova tabela, só que a partir de uma formatação dos dados, de um tratamento desses dados, para trazer somente as informações relevantes para o nosso projeto. No caso, como a gente comentou antes, o Skyline Studio é uma plataforma multifacetada, então tem muitas ferramentas legais que a gente consegue integrar ao nosso sistema. Ou seja, nessa solução, a gente precisava de uma solução de visualização dos dados.
Então, a gente já buscou os dados no nosso sistema, a gente já cadastrou esses dados no nosso Data Lake. A gente precisa o quê? Consumir esses dados para visualizar de alguma forma e facilitar a tomada de decisão dos nossos gestores. Portanto, a gente aproveitou uma integração que o estúdio tem nativa de visualização de dados. Ele tem uma possibilidade de visualização tanto no Power BI quanto no Metabase. Nesse caso, a gente utilizou o Metabase. Então, a gente fez um dashboard de projetos para visualização desses projetos, onde nesse lado esquerdo a gente traz uma visibilidade dos status e o número total de projetos. Então, ele traz aqui todos os projetos, quantos projetos estão em desenvolvimento, quantos estão em discovery, homologação, pendente cliente, finalização, reprovado, etc. Aqui na direita a gente traz os mesmos dados, só que em uma visualização diferente, para facilitar realmente a tomada de decisão de quem vai consumir esse dashboard. Lembrando também um fato muito interessante é que o estúdio ele é multifacetado, então ele é adaptável a qualquer tipo de contexto, ou seja, ele gera valor em grandes empresas, gera valor aqui dentro, então você não precisa do estúdio somente para fazer alguma integração específica, algum projeto específico. Você pode sempre estar evoluindo e crescendo e melhorando a eficiência e produtividade na sua empresa, utilizando a criatividade dentro do estúdio. O que é super normal também, né, Ju? Por exemplo, esse gerenciamento de projetos, eu acho que ele é muito utilizado em diversos times e equipes, né? Independente do segmento da empresa, do nicho, eu acho que a maioria, pelo menos assim, de áreas acabam usando ferramentas relacionadas a isso. Então, acredito que seja bem importante essa automação exatamente para diminuir tempo, né? Aliviar gargalos ali na operação. Muito legal. Essa parte foi, certo? Essa foi. Não, legal. Então, acho que aqui, né, agora para a gente fechar essa parte prática que as meninas apresentaram, a gente vai para o último caso, a Bia vai conduzir ele. Esse é o meu favorito, né? É o caso aí do agente comercial, ele é feito por inteligência artificial, né? O agente de IA, que costuma chamar bastante atenção. Quem não quer ter um agente de IA ali na sua operação, no seu dia a dia? Eu já tenho o meu lá na área de marketing, ele me ajuda bastante, mas como a gente vai focar agora no comercial, Bia, mostra pra gente, conta pra galera também que tipo de tarefa comercial esse agente assume nesse tipo de fluxo, né, que a gente está mostrando como um teste, mas lembrando também que o interessante do SkyOne Studio é ser personalizável, né? Então, nós estamos mostrando fluxos específicos, mas que isso pode variar de acordo com a sua necessidade ali na operação, né? Então, como que ele ajuda o time a ganhar velocidade sem perder o contexto ou a qualidade? Conta pra gente. Com certeza, Isa, e eu vou te falar que desses três aqui, ele também é o meu favorito, justamente porque ele tem aqui a questão da inteligência artificial. Esse case de inteligência artificial foi feita principalmente ali para o pessoal de vendas, né? Então, para quem não conhece, não está muito familiarizado com o processo todo, né, do pessoal de vendas, a gente tem uma qualificação de leads que é feita hoje de maneira manual. Então, é feita realmente uma pesquisa, né? A gente tem uma lista de CNPJs de futuros clientes ali, os nossos leads, onde a gente tem que fazer uma busca manual, né, na internet mesmo, sobre informações relevantes daquele cliente. Então, quem que é o dono da empresa, quantos funcionários aquela empresa tem, qual que é o faturamento médio, anual, mensal daquela empresa, qual que é a atividade principal daquela empresa, para justamente a gente poder determinar se ele é um lead de alto ranking ou de baixo ranking. E esse processo, né, que é feito de forma manual, ele tem um tempo muito longo. Ele dura ali mais ou menos cerca de 1 hora por lead, né? Então, a gente tem um tempo que é muito, muito mal gasto ali de maneira manual, né? Que poderia muito bem ser otimizado. E, é claro, existe um alto esforço operacional. Então, uma pessoa vai pegar ali o lead, vai ter que pesquisar tudo aquilo, vai ter que colocar numa planilha. Depois da planilha, ele vai ter que classificar ali com alguma outra
algum tipo de inteligência artificial, ou até mesmo fazendo alguns tipos de contas ali para fazer um ranqueamento, que aí é só o pessoal de vendas mesmo que sabe como é que faz, né, esse ranqueamento. E com essa inteligência artificial, a gente consegue fazer tudo isso de maneira automatizada e, é claro, ganhar tempo com isso. Mas, melhor do que falar, é melhor mostrar, certo? Então, eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui o primeiro fluxo, tá? Ele é dividido em 2 partes. Eu vou falar aqui a primeira parte para vocês e a Júlia vai falar a segunda parte. Eu sei que pode assustar um pouquinho, porque ele é gigantesco, tá? Esse primeiro aqui é gigantesco. Mas vamos passar por partes e vocês vão entender exatamente como que funciona, tá? Então, aqui, a princípio, a gente tem um gatilho de API Gateway, tá? Diferente daquele gatilho temporal, que ele é executado de tempos em tempos. A gente tem o recebimento de algumas informações através desse API Gateway. E ele recebe ali o número de CNPJ das empresas, né? Então, esse API Gateway vai receber uma lista de CNPJs e, a partir dessa lista, a gente vai começar a fazer o nosso ranqueamento de leads. Então, nesse quadradinho azul, como eu mostrei para vocês anteriormente no Tickets, a gente vai pegar cada CNPJ e vai tratar individualmente tudo aqui dentro desse quadradinho azul, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o CNPJ dentro da Receita AWS. Para quem não conhece, a Receita AWS, ela é uma API pública, né, onde você pode consultar informações de um CNPJ, então você consegue ter informações de atividade principal, quem que é o dono daquela empresa, quanto que eles faturam, tá? Tudo isso a Receita AWS consegue dar para a gente. Aqui a gente faz um tratamento, né? Então a gente vê se houve realmente uma resposta aqui da Receita AWS, que a gente fala que deu 200, é porque deu 200, é porque deu bom, tá? Caso tenha dado tudo certo, a gente passa aqui para o armazenamento desses dados. Então, a gente armazena todos os dados que são relevantes para nós, como atividade principal, atividade secundária, faturamento e etc. E a gente faz ali uma tabela só com essas informações do Receita AWS. Aqui a gente faz uma verificação para ver se a tabela existe, né? Então, caso a tabela exista, a gente só faz a inserção dos dados. Se a tabela não existir, a gente faz a criação da tabela e depois a inserção dos dados. Logo depois, ainda falta bastante, gente, mas tá acabando. Logo depois, a gente tem aqui uma busca, né, na internet mesmo de possíveis links que podem auxiliar no ranqueamento desses leads. Então, links de internet mesmo, que podem ser desde LinkedIn, links de Jus Brasil, links do próprio site mesmo da empresa. E depois, uma inteligência artificial retorna um ranking desses links, onde ele seleciona ali os 3 principais links que podem levar ali uma informação construtiva sobre a empresa. E de acordo com esse retorno, a gente vai fazer ali uma outra tabelinha, né? A gente faz uma checagem aqui para ver se a tabela existe, mesmo esquema de antes. A gente faz uma checagem se a tabela existe. Se ela existir, a gente insere esses dados. E se ela não existir, a gente faz a criação dessa tabela. E tudo isso, todas essas informações, elas vão compor ali uma tabela principal que vai levar todas as informações, tanto da Receita AWS que a gente trouxe, quanto as informações desses links que são possivelmente muito úteis para esse ranqueamento de lead. É isso mesmo, Bia. E passando um pouquinho para a nossa segunda parte, a parte onde realmente os agentes botam a mão na massa. Você pode entrar, Bia, no fluxo de orquestração? Claro. Então, após todo o processo de busca de informações na internet daquela empresa, a gente chama os nossos agentes. Então, primeiramente, a gente tem um agente consumidor, que ele faz uma chamada e inicia o nosso fluxo através de um API Gateway. E o que acontece depois disso? Ele faz a chamada de um outro agente. Então, um fluxo de orquestração é justamente isso. A gente tem um agente chamando o outro, que chama o outro, cada um com sua função específica, uma tarefa específica que foi designada a ele, e ele vai passando as informações para frente para a gente ter, afinal, um resultado sensacional que vai direto para o nosso time comercial. Então, após o nosso agente consumidor ativar o nosso fluxo, a gente tem um agente SQL Translator, que ele faz? Ele pega todos os dados que a gente buscou no nosso primeiro fluxo, que a Bia explicou, e transforma toda essa busca em uma query SQL
que faz a chamada dentro do nosso banco e traz esses dados realmente para a gente conseguir consumir e mostrar para o usuário. Então, o SQL Translator transforma, faz a realização, a criação, né, dessa query. A gente tem um módulo de Data SQL Execute que executa a query que o nosso agente criou. Após isso, a gente tem mais um SQL Execute que executa a query para selecionar as URLs que a gente também buscou no nosso fluxo anterior. Então, aquele ranqueamento, nosso top 3 URLs relevantes, a gente busca elas aqui. A partir disso, a gente tem mais 2 agentes, 2 chamadas de agentes, que é o agente Web Scrapper e o executor, que eles fazem toda a transformação da mensagem que vai para o nosso usuário final, que é o nosso time de vendas, nosso time de executivos. Então, ele faz a transformação de todos os dados que o nosso SQL Translator trouxe do nosso banco, todos os dados que a gente capturou no nosso primeiro fluxo e formata e manda para o nosso usuário bonitinho, né? Em formato bonitinho. Ju, eu vou te interromper rapidinho. Enquanto você continua a explicar, eu queria que a galera já me falasse aqui qual desses projetos chamou mais atenção, né? Depois a gente vai fazer uma dinâmica aqui para ver se a galera também acerta o resultado dos projetos em si, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui no chat e aí vocês fiquem à vontade para responder em conjunto, tá? Como que faz para trocar a imagem da integração? Pois toda vez que eu tento, volta um erro e fica aquela imagem padrão. Essa eu não vou saber responder, né? Então as meninas estão aqui para tocar essa resposta. Perfeito. Bia, eu vou voltar aqui ó, na nossa parte de integrações. Enquanto isso, gente, enquanto a Ju vai voltando, mandem aqui no chat até agora qual que é o projeto que vocês mais curtiram. Foi o agente de IA? Foi o gerenciamento de projetos? Foi o primeiro projeto que foi o fluxo de tickets? Perfeito. Então, aqui nós temos uma integração, que é a integração do nosso agente comercial. Ele está com uma fotinho aqui. O que a gente vai fazer? A gente pode excluir essa foto e vamos pegar uma nova. Você consegue pegar, Bia, uma foto de uma outra imagem pra gente? Consigo. Vamos pegar uma imagem. Deixa eu pegar um modelo IA. Que eu acho que eu não estou compartilhando na tela, mas já compartilho com vocês. Vou colocar aqui. Ela modelo, tá no Google, eu prometo. Modelo IA. Mas aparentemente é mais fácil do que a galera pensa, né? Artificial. O Skyline ele é uma plataforma bastante didática. Então, todas as dúvidas que vocês têm sobre o Skyline, às vezes é uma solução mais simples do que a gente imagina. Não, eu acho super bacana, porque hoje a gente fala muito sobre a democratização, né, de tecnologias, inovações, inteligência artificial principalmente, desenvolvimento, e eu vejo o Skyline Studio exatamente como essa ferramenta nova de democratização, né? Você não precisa ser extremamente técnico em relação a isso, mas eu sei que vocês vão falar sobre isso no final também, né? Porque a gente não pode falar que é tão fácil assim. Com certeza. Mas, querendo ou não, uma ferramenta que democratiza, eu acho que a utilização, o uso, até o conhecimento, que é o que a gente está tendo aqui agora, né? Inclusive, eu estou tendo uma super aula aqui com vocês. Com certeza. Você tá com o meu mouse aí, acho que fica mais fácil de você arrastar. Tá bom. Então, aqui a gente tem na página do Google algumas imagens, né, que eu vou utilizar. Eu vou simplesmente arrastar para minha aba. Deixa eu pegar ela aqui. Vou arrastar ela para minha aba do estúdio. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, porque eu não estou compartilhando, mas eu vou compartilhar agora. Ó, pronto. Arrastei aqui para minha página do estúdio e eu vou aplicar a imagem. A partir do momento que eu apliquei, ela vai ficar aqui. Vamos salvar. Roda, roda, roda. Não é o estúdio, gente, é a nossa internet. Exatamente. A gente acabou mudando de ponto aqui do prédio, a internet acabou... Ah, mas é assim mesmo, tecnologia, empresa exatamente, de tecnologia. Exatamente. E também tem o fato de que, ao vivo, né, sempre acontecem essas coisas, né? Não, mas quem é bom faz ao vivo. Quem é bom faz ao vivo, é isso mesmo. Deixa eu pegar e fazer de novo, já que ele tá teimoso. Tem que salvar a imagem no PC? Tá bom. Então, eu vou salvar essa imagem aqui.
A internet até para salvar a imagem tá um pouquinho complicado. Não, mas faz parte. Mas não tudo tem bem, faz problema. parte. Deixa eu salvar a imagem aqui e vamos voltar para o estúdio. Vou carregar a minha imagem. Enquanto isso, é importante falar que a plataforma ela tem toda essa questão de personalização, então você consegue personalizar essa questão de imagem, consegue personalizar acessos dentro da plataforma. Então, ela é uma plataforma completamente personalizável. Vamos ver se a internet vai ajudar. Será que ela vai ajudar? Aproveitando esse gancho da Bia do Skyline ser totalmente personalizável, essa dúvida é uma dúvida bastante comum que a gente tem de como trocar uma imagem, de uma integração, de um módulo. E é bem interessante falar que o estúdio ele tem uma documentação própria que passa por todos esses pontos. Aí qualquer coisa a gente manda até aqui no chat para vocês acompanharem, para vocês acessarem essa integração. E caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, a gente tem a nossa nova plataforma, que é essa aqui, a do Builders. A gente tem uma comunidade totalmente ativa para tirar qualquer... Então, vocês podem acessar aqui o Builders, se cadastrar, interage lá com a gente, que a gente está muito animado. Não, inclusive, essa é uma das perguntas que faz super parte ali do Builders, né? É algo que a galera costuma trocar bastante, mas... Assim, pelo que eu tô vendo dessa aula que eu estou tendo com vocês, né, eu entendi aqui que o agente de IA, ele é basicamente uma evolução natural de uma automação, né? A gente fala de agente de IA, inteligência artificial, automação, e no final esses termos, eles se complementam muito, né? Mas é basicamente isso, né? O agente de IA, ele é essa evolução natural da automação. E, gente, se não rolar a imagem ali, vamos tocar, pelo menos a gente já mostrou o caminho. Exatamente. Acho que já é super válido, tá? Já pegando o gancho do que você falou, para mim, esse agente de inteligência artificial é o mais completo de todos, né? Porque a gente une a tríade do Skyline Studio, que é a parte de integração, dados e inteligência artificial. Então, dentro dessa integração, a gente pega os dados ali da Receita AWS, pega os links úteis que a gente encontra, coloca tudo no nosso data lake, e aí a nossa inteligência artificial consegue consumir esses dados. Então, esse, para mim, ganhou disparadamente dos projetos aqui. Boa. E, gente, aproveitando aqui, a Renata está perguntando como integrar sistemas on-premise. Também não vou saber responder essa. Bom, primeiro, obrigada, Renata, pela pergunta. Nem tudo está na nuvem, né? Então, o que é um sistema on-premise? É um sistema que, às vezes, muitas empresas utilizam, que são RPs ou sistemas legados, que não oferecem APIs. E para esse cenário, o estúdio ele disponibiliza um agente, né, um terminal, não é um agente de IA, é um terminal, que é uma extensão segura instalada no ambiente on-premise do nosso cliente, ou seja, ele se conecta localmente com o banco de dados ou serviços que estejam ali legados dentro da empresa e mantém uma comunicação totalmente segura com o Skyline Studio. Então, ele executa apenas requisições autorizadas e não expõe o ambiente interno do cliente à internet de maneira alguma. Ele funciona basicamente como uma ponte segura entre o mundo local e a nuvem da Skyline e permite que a empresa modernize seus processos sem abrir mão, com certeza, de segurança, de compliance e de governança. Não, e lembrando também que a gente chama, né, a Skyline, que é da nuvem à inteligência artificial. Então, acho que isso é muito importante também, que hoje nós estamos apresentando um dos produtos e soluções da Skyline, né? Com certeza. E aí, voltando para o agente comercial, Ju, a gente finalizou o fluxo, é isso? É isso mesmo, a gente finalizou o fluxo e a gente queria falar um pouquinho sobre os resultados dos nossos projetos, né? Os nossos projetos internos. Então, até agora, o que a gente viu aqui foram as automações rodando, né? E aí, só para a galera que está assistindo a gente entender, a gente fez o bloco 1, bloco 2 e agora no bloco 3 a gente fala dos resultados desses projetos, desses fluxos que as meninas apresentaram. Então, a gente vai fazer por ordem ali dos fluxos apresentados, né, no caso.
Vocês vão Vou colocar os compartilhar resultados aqui. na tela? Vou compartilhar aqui a tela novamente e a Júlia vai começar falando sobre o projeto de tickets. Tá, então quando a gente fala do caso de tickets hoje, acho que é interessante a gente saber quais foram os ganhos mais claros, né? Eu acho que entra tempo, produtividade, redução de erro, o que mais pesou ali, Ju? Com certeza. No caso do nosso projeto de tickets, o maior problema que a gente tinha era a necessidade de otimizar o nosso atendimento. Então, com esse fluxo que a gente criou no estúdio, a gente teve um ganho de tempo de 85% na primeira análise técnica para o cliente. Ou seja, esse tempo ele é muito, muito mais bem gasto. Os nossos analistas eles respondem os tickets de modo muito mais eficiente, de modo muito mais ágil, e o cliente também tem um atendimento melhorado, eficiente e recebe sua solução em muito menos tempo. Muito bom, 85% é percentual pra caramba, pra não falar um palavrão. É muita Coisa mesmo. E a Renata, ela tá dando parabéns aqui para vocês, meninas. Ela gostou muito do último fluxo com a gente, que gera o SQL e trabalha com o web scraping. É isso mesmo? É assim isso que mesmo. pronuncia? Já sabemos o favorito da A galera aí. Renata falou que depois quer ver o código por trás. Então, Pode com as deixar, meninas pode também. deixar. Então, Bia, agora trazendo aqui o resultado de tickets, a gente acabou de falar, então a gente vai trazer o resultado de gerenciamento de projetos, certo? Isso aí. Então, correto. nesse fluxo de projetos, o que muda mais? Aí é uma curiosidade minha mesmo. É a operação, é a tomada de decisão? É tudo. É um pouquinho de tudo, né? Primeiro, a gente costuma ter ali uma visão mais centralizada dos status de todos os projetos. Então, algo que antes um analista de projetos ia ter que entrar ali na nossa plataforma, verificar projeto por projeto, atualização por atualização. Agora ele tem uma visão completamente centralizada de todos os projetos, o que acaba facilitando, claro, o acompanhamento e a tomada de decisão. A gente tem também a identificação rápida de riscos, então, riscos, gargalos e atrasos, né? Então, a gente tem ali uma visualização muito rápida para poder atuar logo que a gente tem essa visibilidade desses riscos. E também a gente tem um maior alinhamento entre as áreas e os gestores. Então, por conta dessa maior visibilidade, a gente consegue ter ali mais transparência sobre as prioridades, os prazos e também sobre os resultados. Sensacional, né, Bia? Sensacional. Não é necessariamente um ganho de tempo, porém é um ganho muito mais de otimização do processo em si, né? Então, o gerente de projetos ali vai continuar tomando as decisões em cima dos projetos, mas agora ele tem uma visão muito mais centralizada, muito mais simples e muito mais fácil de identificar. Ótimo. Posso passar para o próximo, então? Podemos. Então, gente, do agente comercial. E para os times comerciais que ou estão ouvindo a gente agora ou que vão assistir essa live gravada depois, porque a gente vai subir no nosso YouTube, nas redes sociais da Skyone, vai virar um material aí para consulta, né? Ju, conta pra gente e conta para os times comerciais que vão assistir essa gravação depois, tá? Qual é o principal ganho de colocar um agente desses para rodar? Esse dado é perigoso, porque depois disso todo mundo vai querer ter um agente dentro da empresa, todas as áreas, e é o que a gente está fazendo aqui internamente nesse Skyone, segredo nosso. Então, o principal ganho que a gente teve com o case do agente de A comercial foi um ganho de tempo muito significativo. Então, antes a Bia comentou, né, que o processo demorava 1 hora por lead, ou seja, 60 minutos. Usando o nosso agente de IA, esse processo leva cerca de 12 minutos. Então, a gente teve um ganho de tempo aí de 80%. Ou seja, os nossos executivos eles têm tempo para realizar atividades muito mais estratégicas, fazer contatos mais estratégicos. Então, é um ganho extremamente significativo para todo mundo, né? Eu acho que até para participar de tomadas de decisões dentro da empresa, né? Com certeza. Porque é um ganho extremamente grande. Muito bom. Todo mundo vai querer um agente. Exatamente. Eu já falei, né? Eu já tenho o meu ali no time do marketing, ele me ajuda pra caramba, mas eu adorei ver o que acontece atrás dessa automação que eu uso no dia a dia, que às vezes parece tão simples, mas tem tanta coisa importante rolando por trás, né? Que é exatamente isso
que nós estamos vendo aqui. Bom, gente, eu vou fazer algumas perguntas rápidas para vocês responderem aqui, para quem está ouvindo. Se quiserem mandar mais perguntas aqui no chat, eu acho que super legal para as meninas irem fechando aqui esse bloco, tá? Uma das perguntas que eu tinha muita curiosidade de saber é o seguinte: quando a gente fala do Sky One Studio, desse produto, para que tipo de empresa faz mais sentido ter essa solução, né? Ter um iPaaS? É para empresa grande, média, pequena? Conta pra gente, vocês podem responder em conjunto, não tem problema, tá? Muito interessante essa pergunta, tá? E eu diria, a minha resposta é todas as empresas, basicamente, porque o Sky One Studio ele é versátil e adaptável a todo tipo de contexto, como a Júlia falou algum tempinho atrás. Inclusive, aqui dentro, na Sky One, a gente tem clientes de diversos tamanhos e a gente disponibiliza diversos serviços além da plataforma do Sky One Studio. Então, por exemplo, a gente disponibiliza horas de desenvolvimento, a gente disponibiliza horas de suporte. Então, não é somente a plataforma em si. Normalmente, quando a gente fala de médias empresas, a gente tem... Normalmente ela já tem ali, né, profissionais qualificados para desenvolver um projeto de integração, ela já tem conhecimento em integrações. Mas quando a gente fala de pequenas, elas podem contar com nosso auxílio, sim, principalmente em horas de desenvolvimento para os seus projetos. Então, elas podem contratar os nossos serviços, elas podem falar para a gente que tipo de projeto que elas estão pensando, a gente vai lá e bota a mão na massa junto com eles. Ou então horas de suporte, beleza, eles vão lá desenvolver, eles precisam de ajuda? Chama a gente ajuda eles, sem problema nenhum. Então, eu diria que o estúdio é uma plataforma para todo mundo, para todo tipo de empresa, e eu gosto de dizer que o requisito mínimo é você querer otimizar, querer ganhar tempo e querer ganhar, claro, dinheiro. Muito bom, adorei. E, gente, falando de um assunto muito importante, né? Que quando a gente fala de dados, a gente está falando de compliance, a gente está falando de sigilo, a gente está falando de muita coisa. E é legal a gente reforçar que no Sky One Studio a empresa trabalha com seus próprios dados, então isso é muito bom. E com isso, o que é legal a gente saber? Como que o Sky One Studio protege os seus dados, ou seja, os meus dados? Isso é importantíssimo. Quando a gente fala de dados, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Já que dados vazados acabam prejudicando imensamente várias empresas, né? A gente já tem aí diversos históricos, infelizmente, de empresas que chegaram até a falência por conta de vazamento de dados. E o Sky One Studio ele possui várias práticas de proteção de dados, tá? Então, existe o controle de acesso. Não são todas as pessoas que conseguem ali acessar o fluxo, você pode colocar um grupo de pessoas específicas para ser administradoras daquele fluxo, então só aquelas pessoas vão ter acesso a algumas informações ali que são mais sigilosas. A gente possui também no Sky One Studio a criptografia, então se você vai configurar ali algum tipo de autenticação, assim que você coloca a sua chave, ela não fica mais visível para mais ninguém. E também a gente tem um caso de monitoramento contínuo das execuções, então a gente consegue ver ali em tempo real nos logs para poder verificar se para poder, na verdade, né, barrar essa questão de vazamento de dados. E, além disso, o Sky One Studio está em conformidade com a lei LGPD, né? Então, para quem não conhece, essa lei é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, ela regula como esses dados pessoais devem ser coletados e usados e armazenados e também compartilhados pela empresa, né? Então, ela garante ali o direito dos titulares daqueles dados com acesso à correção dos dados e exige que as empresas tratem essas informações com segurança, transparência e também, claro, na finalidade correta. Perfeito. Gente, tem uma outra pergunta aqui no chat da Camila. Ela está perguntando: qualquer pessoa consegue realizar uma integração no Sky One Studio? Então, essa é a pergunta que não quer calar, né? Em relação a... É fácil? É para quem? Qualquer pessoa literalmente consegue fazer uma integração? Qual que é a dica de vocês em relação a isso? Quer responder essa? Então, quando a gente fala de integração, muita gente pensa diretamente em tecnologia.
Então, uma pessoa mais técnica, uma pessoa que tem uma vivência ali de tecnologia, tem experiência, só que no Skyline Studio não é dessa maneira. Ou seja, todo mundo consegue utilizar o Skyline Studio de fato, tanto por ser uma plataforma low code, quanto por ser uma plataforma bastante didática. Então é importante a gente ressaltar que o desenvolvimento de um projeto não inclui somente uma integração de fato. Existem vários processos que precedem o desenvolvimento. Ou seja, entendimento de regras de negócio, planejamento estratégico, otimização, e tudo isso impacta no resultado final do projeto. Ou seja, é importante que o responsável por esse desenvolvimento tenha um conhecimento nessas outras áreas, quanto tenha um conhecimento técnico. Mas é para todo mundo, qualquer pessoa que queira aprender sobre o Skyline Studio também, a gente recomenda o nosso curso do Builders, que a gente tem curso de integração e de dados, e spoiler, logo vem o curso de IA por aí. Então, sim, Isa, para todo mundo, para qualquer pessoa que queira utilizar o estúdio, consegue. E a gente também dá super apoio na nossa comunidade. Não, inclusive eu já comecei um curso lá no Academy, né? Na verdade, no final da live eu vou até encerrar puxando um gancho aí para isso. E muito obrigada, meninas, pelas respostas. Eu acho que eu tenho mais uma pergunta antes da gente encerrar a live, porque eu sei que o Skyline Studio tem várias conexões, né, com ferramentas super conhecidas que a galera acaba utilizando no dia a dia, e eu sei que pode sim serem integradas nele, né? Então a pergunta é: quais conexões pode se fazer no Skyline Studio hoje? Vixe, que pergunta difícil. Mas a resposta básica é praticamente todas. O estúdio ele pode se conectar tanto com banco de dados, APIs REST, APIs SOAP, manipulação de arquivos, ou seja, você consegue fazer uma integração ali com praticamente todas. Pode integrar com o WhatsApp, Jô? Com certeza. Essa é a minha dúvida. É a dúvida de todo mundo, com certeza. Dá para integrar sim com o WhatsApp. Ó, o Robson tá falando aqui, GUP, Proteus. São as pioneiras. Com certeza. Inclusive, um gancho aqui sobre o WhatsApp é que o nosso agente de IA, a gente também tem a possibilidade de disponibilizar ele pelo WhatsApp. Inclusive, o nosso agente comercial, ele será disponibilizado pelo WhatsApp também. Spoiler aí. Spoilers. Então, praticamente todos os sistemas. Ele é bastante versátil. Acho que dá tempo para mais uma pergunta? Dá, né? Então, vamos lá. Se eu quiser contratar, essa daqui tá vindo da minha cabeça, tá? Se eu quiser contratar o Skyline Studio hoje, como que eu começo esse projeto do zero? A Bia, ela trouxe ali no meio da conversa, que eu me lembro, que se a pessoa quiser contratar serviços à parte, para o nosso time desenvolver o projeto, é possível. Então, acho que é legal vocês falarem um pouco mais também sobre isso. Quando a gente fala de integração, muita gente pensa nessa questão de começar um projeto do zero, né? Da onde eu começo, né? Então, na verdade, o projeto ele começa bem antes do estúdio, né? Como a Júlia comentou antes, isso começa na pesquisa de regras de negócio, onde a gente consegue ter ali uma noção do que se quer fazer, né? E eu acho que principalmente o que entra também muita questão da criatividade, né? Então, além dali do problema de negócio, a gente tem que ter a criatividade para entender como que eu vou resolver esse problema com as ferramentas que eu tenho, né? Então, a gente tem um problema, a gente tem as ferramentas, como que eu junto isso no Skyline Studio para poder resolver esse meu problema? Exatamente, Bia, já puxando o seu gancho de como que a gente começa esse projeto, como que a gente faz... alguns passos que a gente usa internamente, são algumas dicas que a gente vai dar aqui para vocês. A gente pode tanto criar diagramas de fluxos, fazer toda a arquitetura. Então, a gente tem que pensar primeiramente qual que é o problema que a gente vai resolver. Da onde vem esses dados? Como a gente vai buscar esses dados? Então, não é só um pensamento técnico, não é só um processo técnico, é um processo muito de negócio de cada pessoa. E caso, né, a empresa de cada pessoa não tem alguém técnico para fazer todo esse processo, talvez seja um projeto um pouco grande, um pouco crítico, a gente também tem a possibilidade de realizar essas integrações para vocês. Então, a gente tem um time totalmente especializado, é o time, inclusive, que eu e a Bia, a gente faz parte, que a gente oferece horas de desenvolvimento.
Então, a gente desenvolve a integração juntamente com vocês, a gente dá as mãos dadas um com o outro e a gente desenvolve junto, claramente com muita clareza, muita comunicação, que eu acho que é a base de qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de negócio que a gente faz. A gente tem que ter essa comunicação, a gente tem que ter esse all hands, né? Não, legal. E até fez bastante sentido com a cultura do Builders, porque na Builders a gente constrói juntos, né? E não é diferente aqui internamente. E eu queria saber também, acho que até falando um pouco do que a Ju trouxe aqui agora, por último, né? Disso tudo que você falou, Ju, qual que talvez seja o maior ou os maiores desafios nessa parte do desenvolvimento? Não necessariamente para vocês, mas para a empresa, né, que está contratando esse produto. Bom, um ponto que também pode ser enfrentado, principalmente para quem não tem muita experiência no desenvolvimento de integrações, não tem um conhecimento totalmente técnico ali nessa parte, seria, pelo menos acho que eu e a Bia, a gente sofre bastante com isso. Sofremos. A parte de autenticação, ou seja, cada sistema tem uma autenticação diferente. Às vezes é um token, às vezes é uma autenticação básica com usuário e senha. Às vezes a gente está falando super de segurança também, né? Então é um ponto positivo. Que bom, né? Que tem essas camadas. Com certeza. O estúdio ele oferece suporte a todos esses tipos de autenticações, também em volta da nossa bolha de segurança, de governança. Então, é um ponto extremamente crítico para a gente. Você quer comentar alguma coisa, Bia? Você que é nosso especialista em OAuth 2. Eu, especialista em OAuth 2. Eu acho que também uma parte que é um grande desafio é trabalhar com as APIs, né? Então, toda vez que a gente vai trabalhar com API, a gente tem que pesquisar a documentação daquela API. Então, não adianta só saber o que a API faz, né? A gente precisa ir lá, ler como é que eu autentico, o que eu tenho que chamar, o que essa API faz. Então, isso é extremamente importante quando vocês forem utilizar qualquer tipo de API. E vale aí gastar muitas horas para estudar essa API, tá? Não adianta só abrir ali a documentação, dar um Ctrl F, procurar ali o que você quer. Não, você precisa ir lá, dar uma lida, estuda a documentação que vai dar tudo certo. Isso é verdade, Bia. Aproveitando esse gancho que você puxou, acho que a parte principal de um dos problemas que a gente enfrenta é realmente a falta de tempo que às vezes uma pessoa pode ter por não estudar a API direito. Então, às vezes, você estudando a API, analisando a documentação, analisando todas as requisições que ela tem, como que funciona realmente todo o processo dentro da API, a gente ganha um tempo muito maior. Então, a nossa eficiência é muito, muito mais rápida. Exatamente. Inclusive, nessa possibilidade de contratar horas de desenvolvimento, também a gente pensa, né, que também é um grande ganho para o cliente, porque a gente já tem um conhecimento muito grande de diversas APIs, né? A gente mexe ali no dia a dia com um monte de tipo de APIs diferentes. Então, a grande maioria das vezes o cliente vem com uma API ali que a gente já conhece, ela inteira, do começo ao fim, e aí isso acaba agilizando muito mais a entrega do projeto. Ó, eu tô vendo aqui no chat um fã das meninas falando que são as maiores leitoras de documentação que temos, é verdade? É verdade, é verdade. Autoafirmação. É verdade, é verdade. Ó, e a Camila, ela tá perguntando, e como ela consegue monitorar as integrações dela? Bom, como a gente comentou antes, essa parte de monitoramento, o estúdio tem todo um processo de monitoramento, toda uma visibilidade das nossas integrações, das nossas execuções, né? Então, uma integração sem monitoramento é como dirigir um painel sem o volante. Então, é impossível a gente fazer uma integração sem ter a visibilidade do que está acontecendo, qual a integração deu erro, qual que está dando certo, se alguma integração parou por algum motivo. Então, a gente tem um painel dentro do estúdio, que a gente tem um painel de resumo, onde a gente consegue fazer o monitoramento, tanto do consumo de gigs, tanto do quantidade de integrações ativas, total de falhas que ocorreu, volume de dados trafegados e os fluxos que foram executados ali num período específico, por exemplo, os fluxos do mês. Então, tudo isso dá para a gente filtrar dentro desse painel no Skyline Studio. Então, a gente tem toda a visibilidade dentro do estúdio. E também a gente tem a possibilidade de colocar logs no próprio fluxo, onde você recebe esses logs no seu e-mail. Então, você consegue configurar logs próprios dentro daquele fluxo com parâmetros ali que você pode escolher.
E aí, passando o fluxo naquele log, você já vai receber ali no seu e-mail as informações dos parâmetros que você configurou lá naquele log. Com certeza, e também puxando esse gatilho aí, a gente pode usar um pouquinho da criatividade e fazer um log personalizado por e-mail. Criando um módulo de e-mail, a gente personaliza o jeito que a gente quer receber essa informação do nosso fluxo. Então, o Skymon Studio ele é totalmente adaptável. A Camila respondeu aqui, muito bom. E o Robson está falando que logs são bem importantes no fluxo, ele usa bastante. Muito importantes, com certeza. Os logs, eles ajudam bastante a gente na rastreabilidade, principalmente dos erros, né? Então, quando a gente tem algum tipo de erro de integração, a gente precisa entender onde esse erro está acontecendo. E o log, ele nos ajuda justamente para isso, né? A gente consegue ver no estúdio cada um dos módulos, né? Os módulos são aqueles quadradinhos ali que estavam no fluxo. Então, cada um desses módulos, a gente consegue ver a chamada, a entrada, a requisição que foi feita, a saída. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um tracking ali dos dados, verificar por onde os dados trafegaram e encontrar ali onde que está acontecendo o erro, por que aquele erro está acontecendo, e a gente consegue tratar ele de maneira mais assertiva. Perfeito, Bia. Isso também leva a gente àquele ponto de ganho de tempo, em que a gente não precisa ficar caçando onde o erro aconteceu, porque o log mostra para a gente exatamente o que aconteceu, onde aconteceu. Então, acho que é uma das partes mais importantes ali do estudo. Exatamente. Boa, meninas. Muito obrigada pela troca que nós tivemos hoje. Podia tocar aquele tá acabando. Mas antes de encerrar, queria que todo mundo mandasse aí emojis de palminhas para as meninas, corações, o que vocês quiserem, se vocês gostaram, obviamente, do conteúdo, né? Mas antes de encerrar, definitivamente, eu queria agradecer de verdade todo mundo que esteve com a gente ao vivo, mandou perguntas, participou no chat, deixou a live ali em paralelo rodando, não importa, muito obrigada, de verdade. A ideia da Builders by Skylab é exatamente essa, a gente construir junto, a gente trocar, mostrar a tecnologia acontecendo na prática e, particularmente, eu estou super feliz com esse conteúdo compartilhado com vocês, né? Isso mostra que mulheres também podem falar e devem falar de tecnologia. Esse universo, ele também é nosso, tá? E no próximo encontro já tem data marcada, ainda falando sobre mulheres em tech, tá, gente? Dia 23/12, terça-feira, às 10, eu recebo a Tati Campos para falar sobre liderança feminina em tecnologia. Vai ser muito legal e a gente se vê lá. Meninas, muito obrigada mais uma vez pela troca que a gente teve hoje, tá? Muito obrigada, Isa. Eu que agradeço pelo convite, eu amei estar aqui. Pretendo voltar aqui em breve. Por favor, eu também. E eu queria pedir também uma salva de palmas para o Skymon Studio. Também queria agradecer muito, Isa, o convite. Adorei participar aqui da nossa live. Que venham mais pela frente. Gente, não esqueçam, hein? Vai lá na próxima live, Builders by Skylab, dia 23/12, dá um confirmado. A Tati vai trazer muito conteúdo legal falando de mulheres em tech, tá? Tchau, tchau. Obrigada.